Glória a Deus, muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma quinta-feira, para cultuá-lo, adorá-lo, louvar o seu nome e também para ouvir a sua palavra. Quero convidar a amada igreja a abrir comigo a palavra do Senhor nos Salmos de número 25. Salmos 25, verso de número 14, na NVI, assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos ler novamente, todos juntos agora? O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de Te adorar, de Te cultuar, de pertencer ao Senhor. Um Deus tão bondoso e gracioso, no qual nós nos reunimos aqui para prestar culto ao Senhor e para também Te ouvir, Deus, nessa noite. Por isso, pedimos que nessa hora fale conosco, por meio do Seu Espírito, por meio da Tua palavra, e que as vozes exteriores e até mesmo as interiores, ó Pai, externas e internas, possam se aquietar, se calar agora, e que o Senhor fale coletiva, mas também individualmente a cada um dos seus filhos, a sua igreja. É assim que nós te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus, amém, queridos. Salmos davídicos, Salmos de número 25, um salmos muito lindo e precioso, um dos primeiros salmos que eu aprendi depois da minha conversão, e na Bíblia Pentecostal ARC, João Ferreira de Almeida, corrigida. Um salmo que começa dizendo da nossa confiança no Senhor. O salmista vai dizer: Senhor, a Ti eu elevo, eu levanto a minha alma. Senhor, em Ti eu confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, porque na verdade confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, uma palavra-chave passa a aparecer nesse salmo. O Senhor vai começar a ministrar o coração de Davi a palavra ensino, e vai dizer: então o Senhor me ensina os Teus caminhos, me guia nas Tuas veredas, porque Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti eu estou esperando todos os dias, Senhor. Não me envergonhes, não Te afastes de mim. E uma ênfase vai aparecer em todos os 22 versos desse salmo, que é a oração, desde o primeiro verso, depois sempre um tempo de meditação, seguido de um tempo de oração, mais estrofes com meditação, e se encerra com oração do salmista Davi. Quando nós chegamos nesse verso 14, nós encontramos uma riqueza, uma preciosidade para o nosso coração, que se torna ainda mais forte e importante para nós em uma ocasião como essa, um culto de oração que nós estamos nessa noite. Porque o salmista vai revelar a partir da estrofe 12 que o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor, que de forma simples podemos definir como uma alta percepção da sua presença. Quando nós percebemos que Deus está presente, então nós fazemos as coisas com temor, com amor, com a convicção de que elas devem ser feitas para a honra e para a glória do Senhor. E o salmista começa a trabalhar isso e vai revelar no verso 14 que o Senhor confia os seus segredos, que o Senhor abre o seu coração àqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse termo, o Senhor confia o segredo, o Senhor quer abrir o coração, não é algo exclusivo do salmista. Quando nós lemos o profeta Jeremias, lá no capítulo 33, nós também
vemos o Senhor orientando e dizendo assim: clama-me, invoca-me, e eu te responderei, eu anunciarei o quê? Coisas grandes, profundas, tremendas, que vocês ainda não sabem. Quando nós vamos para a revelação neotestamentária, através do apóstolo Paulo, nós vemos também o Senhor comunicando essas profundezas do seu próprio coração, que Ele quer revelar àqueles que o temem, àqueles que o amam, e Ele diz assim, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que lhe amam. Paulo escrevendo aos Coríntios, quantos conhecem esse texto precioso. Então, a verdade, a realidade em destaque para nós hoje é que Deus não quer um relacionamento qualquer com os seus filhos, com o seu povo. Deus quer um relacionamento íntimo. Deus quer um relacionamento pessoal. Deus quer compartilhar conosco segredos do seu próprio coração, mas não à toa. O tema da nossa mensagem hoje é resposta automática. Porque vivemos em um mundo muito automatizado, não é verdade? Computação, internet das coisas, inteligência artificial, computação quântica, era digital quase que cognitiva. E as respostas estão cada vez mais automatizadas, objetivos. E nós somos apressados e isso também não é nenhuma novidade. Há mais de 10 anos atrás eu trabalhava no mundo corporativo e a gente já automatizava respostas para que quando chegasse um e-mail, pudesse, por exemplo, dizer: estou de férias, procure fulano, só volto no dia tal. Quando nós fazemos um contato hoje em dia, é um sofrimento. Nós, por muitas vezes, vamos entrar em contato com um convênio, com alguma repartição pública, e quando você liga tem uma URA lá. Para determinado assunto, digite 1. Para o outro assunto, digite 2. E aí você já começa a ficar agoniado. Você fala assim: eu quero falar com o atendente, será o 9 ou o 0. Você clica antes e não é. Você tem que ouvir cada uma daquelas opções que melhor se encaixe. Aqui dentro da nossa própria igreja, o WhatsApp hoje, que é uma ferramenta que quase todo mundo usa, uma ferramenta muito útil, também já possui respostas automáticas. Se você enviar uma mensagem para o número da secretaria da nossa igreja na hora do almoço, não sei se alguém já fez isso, vai retornar uma mensagem automática para você, dizendo assim: a secretaria volta a funcionar a partir das 14 horas. Só que isso não é somente na nossa interação com a máquina, somente com a nossa interação através de plataformas digitais. Nas nossas relações pessoais, cada dia mais, nós também temos buscado respostas automáticas, instantâneas. E no meu próprio relacionamento com meu filho, esses dias eu percebi que a maior parte dos dias ele acorda, ele já tem uma rotina e depois ele já vai perguntar algo mais ou menos assim: pai, posso assistir? Quero assistir? Está na hora de assistir? E ele espera normalmente a resposta sim. Quando não, ele fica triste. Mas se eu falar: vamos fazer alguma outra coisa, ele fica chocado. Não, mas dentro da minha rotina o que eu quero agora é assistir. O que ele quer é que eu diga que sim. Embora ele venha pedir se ele pode fazer ou não, a expectativa dele é pelo sim. E com Deus, infelizmente, por muitas vezes a nossa relação também não tem sido diferente. Gostaríamos que Deus tivesse uma grande URA, na qual nós pudéssemos apresentar as nossas necessidades, como já oramos aqui essa noite, e dissermos assim: é física, é financeira, é emocional, é familiar, é psicológica, e já viesse aquelas opções onde a gente pudesse ir avançando, até, enfim, encontrarmos a resposta que melhor nos atenda, que maior satisfaça a nossa necessidade. Mas, com Deus, eu não sei se isso vai ser feliz ou infelizmente para você, eu gostaria de afirmar e convencê-lo, nessa noite, pela palavra, pelo Espírito Santo, que não é assim. O Senhor não é uma máquina, o Senhor é um Pai. Ele não responde de forma automática,
mas de forma relacional, de forma amorosa, de forma perfeita. Com Deus é difícil encontrar respostas automáticas, mas é bem provável que diariamente nós encontraremos respostas íntimas, intimistas, respostas pessoais ao nosso coração. Eu gostaria de começar mostrando isso para vocês, que nem sempre Deus responde aquilo que nós lhe pedimos de forma objetiva. Sim, não, espera um pouco, daqui 10 dias, daqui um mês, daqui um ano. Nem sempre nós temos uma resposta assim, como nós gostaríamos. E o próprio Jesus vai afirmar para Pedro em um dos seus diálogos, em João capítulo 13, verso 7, Pedro, o que eu faço agora, o que eu estou fazendo agora, você só vai entender mais tarde. E percebam só comigo, amados irmãos, uma primeira dessas situações. O apóstolo Paulo é um servo, um discípulo de Jesus, e na sua época ele estava com uma necessidade muito grande, na qual a Bíblia vai descrever como um espinho na sua carne. E em 2 Coríntios 12, a partir do verso de número 7, nós vamos encontrar esse mesmo Paulo escrevendo à igreja de Corinto e dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. E por 3 vezes eu entrei na ura de Deus, eu entrei na fila para orar, o que já seria um tanto quanto absurdo. Naquela cultura, pedir algo mais de uma vez para o Senhor, e ele rogou pedindo que o Senhor tirasse dele. Mas a resposta do Senhor não foi: tirarei, não foi daqui tanto tempo, mas o Senhor lhe disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pergunta objetiva: Senhor, tira de mim esse espinho. Resposta subjetiva, fora da lógica humana: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É assim o relacionamento do Senhor com seus filhos. Nem sempre Ele remove os problemas que nós levamos a Ele. Ele dá uma solução como um macarrão instantâneo. Mas, normalmente, Ele nos fortalece para poder suportar situações, para que, como no sermão de domingo, tarde e noite, o nosso caráter seja forjado por meio das tribulações. Romanos 5, 4 e 5. Agora, quantos se lembram aqui também de Marta e Maria, que estão com a situação familiar e podendo orar diretamente ao verbo de Deus? Em João capítulo 11 e verso de número 3, enviam mensageiros para dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Quando alguém está doente, queridos, o que a gente quer saber? Vou ser curado. Vai ser em quanto tempo? Vai ser através dos médicos? Vai ser através de um milagre? De que forma vai ser? Mas a resposta de Jesus é: essa doença não acabará em morte. Essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E ó, que o texto vai seguir dizendo que Jesus amava a Marta, a irmã dela e Lázaro. Ainda bem, né? Porque, no entanto, quando ele ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ainda demorou, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Não houve uma resposta automática, não houve uma solução imediata, mas ao orar, ao entregar uma informação a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente, Jesus demorou. E Lázaro morreu, depois ressuscitou, glória a Deus. Mas, diante das nossas necessidades imediatas, não pode restar dúvida no nosso coração de que o Senhor não se atrasa, mas que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E que o aparente atraso ou demora de Jesus é um tempo necessário para que seja manifesta nas nossas vidas a glória de Deus. Mas
não somente aí. Ao longo da história, muitas pessoas têm entrado na URA. Muitas pessoas têm entrado na fila para poder conversar com Jesus. Até quem diga que à noite a fila é menor, né? Já ouviu falar isso? Que às 3 da manhã é mais rápido de você ser atendido? Não há embasamento nenhum nas escrituras para isso, viu, queridos? Aquele que fez os ouvidos está sempre com os ouvidos atentos às orações que lhes são feitas. Mas, em Mateus 26, e verso de número 39, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem, está pedindo ao seu Pai. E a palavra do Senhor diz que indo um pouco mais adiante, ele se prostra com o rosto em terra e ora. E diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então, um filho pedindo ao pai: se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice não passou. E o silêncio imperou. E a circunstância não foi mudada, porque diante daquele pedido, daquela situação, Deus tinha um propósito eterno a ser cumprido. De que toda a humanidade, eu e você, a igreja do Senhor, pudesse ter a oportunidade de ser salva e resgatada por meio da paixão, do sacrifício, da morte, da entrega do Senhor Jesus. Então, por muitas vezes a gente quer uma resposta: Senhor, se possível, afasta, olha só o meu sofrimento, mas Deus não responde às nossas necessidades, às nossas orações, somente com base nas circunstâncias. Porque Deus sempre busca cumprir com propósitos que são eternos, que são maiores do que as nossas próprias vidas. Quantos se lembram do rei Davi? Será que também foi diferente com ele? Porque em 2 Samuel 12, versos número 16 em diante, Davi está pedindo, clamando, orando e jejuando pela vida do seu filho com Betseba. E a palavra do Senhor diz assim: Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando na casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, porém, a criança morreu. E a oração de Davi era uma intercessão, súplica, jejum, oração, gemido para que Deus poupasse a vida da criança. Mas Deus não atendeu o seu pedido. E essa oração e petição de Davi nos faz lembrar demais de Gálatas capítulo 6, porque de Deus não se zomba. A semeadura de dor e morte que Davi causou também gerou para ele uma colheita, nesse caso, não diferente. Não diferente. Agora, queridos, comecem só a pensar e refletir só comigo, né? Porque a gente está vendo aqui a vida de alguns homens, mulheres de Deus, Marta e Maria, Paulo, o próprio Jesus, Davi, ícones das Escrituras, mas me permitam trazer mais um profeta do Antigo Testamento, porque imagina só se Deus respondesse tudo que nós lhe pedimos e desejamos com sim, ou com não, ou com em tantos dias isso vai acontecer. Na ocasião de 1 Reis 19, a partir do verso de número 3, aquele que acabava de orar a Deus para que caísse fogo dos céus, e dessa vez Deus parece ter respondido bem rápido. Parece que quando há obediência no meio da equação, as respostas podem favorecer o nosso âmago imediatista. Quando a obediência e aquele pedido honra e glorifica o Senhor, quando nós não pedimos a Deus para gastar nos nossos próprios prazeres e deleites, parece que fogo do céu pode cair rapidamente, parece que chuva pode cessar por anos e de repente uma rápida oração pode fazer cair chuva torrencial sobre a terra novamente. Mas agora, depois desse episódio, de já ter tido experiências maravilhosas com o Senhor,
1 Reis 19, a partir do verso 3, a palavra do Senhor vai dizer que Elias está com o seu coração tomado por medo. E ele foge para tentar salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixa o seu servo. Ele entra no deserto, caminha um dia, chega a um pé de giesta, se assenta debaixo desse pé e ora. E o que ele ora pedindo ao Senhor? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Elias ora pedindo a morte. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois disso, Elias se deita debaixo da árvore, dormiu, e de repente um anjo do Senhor tocou nele e disse: morra? Não? Disse: não vai morrer? Elias, seus dias estão contados, daqui mais de 20 anos não. Um anjo do Senhor o tocou e a resposta foi: Elias, levante-se e coma. E Elias olhou ao redor, ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse mais uma vez: sim, você vai morrer. Não, você não vai morrer. Não, daqui 20 anos você vai morrer? Não. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, mais uma vez, pois a sua viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Com indignação do seu coração ainda. Só eu sou fiel, só eu sirvo ao Senhor. Mas depois ele descobriu que ainda haviam mais 7.000 soldados do Senhor, que não haviam se prostrado e se dobrado diante de outros deuses. Mas a questão, queridos, aqui para nós é: às vezes nós estamos até orando, pedindo, Senhor, a morte, pedindo o pior, pedindo a destruição. E tudo que nós precisamos, contextualizando aqui, na minha versão, se um dia eu escrevesse uma Bíblia, é de um bom churrasco da Porto Seguro. Elias está pedindo a morte, o Senhor está respondendo para ele: meu filho, se levanta e coma, e beba uma água com bom pH. Se levanta e come. E Elias levantou, comeu e bebeu, e foi fortalecido. O pedido era: Senhor, tira a minha vida. E a resposta: Deus não matou Elias, mas deu pão, deu água, deu uma nova missão. E graças a Deus que Deus não atende aos nossos pedidos de desistência, mas que por tantas vezes Ele nos levanta, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Porque as respostas dele não são automáticas. E por que Deus não nos responde automaticamente? Né, pastor, legal, na vida desses homens foi assim. Mas eu queria que Deus me respondesse de forma automática. Eu queria dar pelo menos 3 motivos. E o primeiro deles é: Deus não nos responde automaticamente porque Ele é um pai. E um pai sabe o que é melhor para um filho. Mateus 7, verso 9 em diante. O próprio Jesus está dizendo: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se um filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, homens, seres humanos, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amados irmãos, há pais muito cruéis e difíceis no nosso tempo hoje. Mas a palavra do Senhor, que não muda, traz essa intrigante pergunta: qual pai daria pedra em vez de pão? Qual pai daria cobra em vez de peixe? E a verdade é que Deus, como um Deus perfeito, que se revela na figura de um pai bondoso, amoroso, Abba, paizinho, Ele nunca vai dar algo que vá destruir os seus filhos, mesmo que você peça com insistência, mesmo que você torre, entre parênteses, poeticamente, a paciência do Senhor, que é rico em paciência, que é rico em misericórdia. O Pai, por muitas vezes, não te dá aquilo que você acha tão importante, porque você está pedindo, está pensando que está pedindo pão, mas está pedindo pedra. Você que só conhece agora o presente, não sabe o futuro, não sabe o dia de amanhã, não vê o que o Senhor vê.
na eternidade, na profundidade dos nossos dias. Pensa, Deus, eu só estou pedindo um peixinho, mas você está pedindo uma serpente para o Senhor. Então, o pai sabe sempre o que é melhor para os seus filhos, mas em segundo lugar, por que Deus não nos responde automaticamente? Pergunta para alguém do seu lado aí, fala, por que Deus não nos responde automaticamente? Pergunta, para mim tomar uma água. Eu vou entrar na ura de Deus, eu vou entrar às 3 da manhã, a fila é menor sim, mas por quê? Segundo lugar, Romanos 8, 26 e 27, vai dizer que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira, e até com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus não responde automaticamente às nossas orações, porque sequer nós sabemos orar como convém. E o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sobremaneira, não conforme a nossa vontade falível e corruptível, mas conforme a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos errado, mas o Espírito intercede por nós, de maneira correta. Pensando no propósito maior do que a nossa vida, pensando naquilo que é eterno. Mas, ainda, por que Deus não responde automaticamente os meus pedidos, pastor? Porque além de ser um pai que sabe o que é melhor, porque além de nós ainda não sabermos orar como convém, Ele também não responde a gente automaticamente, porque Ele nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. Salmos 25, verso 14, o que nós lemos aí no início? O segredo do Senhor não está no automático, mas sim na intimidade. O segredo do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. Deus responde para quem quer andar com o Senhor, para quem teme o Senhor. Quem se lembra do tema do ano anterior a esse aqui na nossa igreja? Anda em minha presença. Então, o Senhor está em busca não de alguém que queira apertar botões, ou que queira as suas orações simplesmente respondidas, mas que queira a sua presença, que queira segui-lo, que queira andar com Ele. Queridos, perceba só, na antiga aliança, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e tinha intimidade com o Senhor. O sumo sacerdote fazia expiação por todo o povo, uma vez por ano. Êxodo 26, Levítico 16, temos bons exemplos disso acontecendo. Mas, igreja amada do Senhor, no momento da morte do Senhor Jesus, Mateus 27, a partir do verso 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu, e as rochas partiram. E o que significa esse véu rasgado, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Danielzinho já tem aprendido que o véu rasgou de cima para baixo, porque se fosse de baixo para cima, qualquer homem, qualquer junta de bois, qualquer super-herói, eu falo para ele, poderia ter aberto. Pai, mas o Hulk poderia, pai? O Hulk é muito forte. Eu falei, não, filho, foi de cima para baixo. Somente Jesus poderia ter rasgado esse véu. E o véu rasgado significa o fim da barreira entre Deus e o homem, o fim da ura, o fim da resposta automática. Agora você pode falar direto com o atendente. Agora você pode falar direto com o Senhor. O acesso é pessoal e direto à presença de Deus. Agora as respostas são únicas, personalizadas, pessoais.
Para cada um de nós o véu foi rasgado. Nós podemos ter intimidade. E desde a antiga aliança o Senhor já está dizendo: eu tenho segredos no meu coração que são reservados para aqueles que me temem. Me busquem, clamem a mim. E eu vou te anunciar coisas grandes e tremendas que você não sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que lhe amam. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 em diante, vai narrar acerca da graça disponível agora a todos aqueles que temem e que desejam e que buscam e que desfrutam dos segredos do Senhor. E ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Glória a Deus, travou? Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Agora, queridos, cada um pode receber respostas únicas e pessoais de Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu tempo e conforme o seu propósito. Mas, como devemos responder às respostas de Deus? Quando Deus responde rápido, às vezes até imediatamente, como foi um caso com Elias, normalmente vamos encontrar ali um alerta, ou uma obediência clara de propósito, ou uma eminência de juízo. Uzá foi fulminado, Nadab e Abiú foram fulminados, Ananias e Safira foram, Herodes foi fulminado, por uma eminência de juízo. Com quem Deus não tem relacionamento? Respostas são rápidas. Com quem Deus tem relacionamento e obediência, por muitas vezes vamos ver Deus cumprindo e sendo instrumentos. Quando o Senhor nos diz não, quando o Senhor me diz: a minha graça te basta. E aí? Será que podemos confiar nele? Porque o não do Senhor é proteção sobre a nossa vida. E se o Senhor nos disser: espere, será que nós podemos descansar? Sabendo que há um Pai, um Deus que cuida de nós, e que esperar quando Deus nos manda esperar não é perca de tempo, é poupar sofrimento sobre a nossa vida. E se quando o Senhor disser: a minha graça te basta, nós nos lembrarmos que o poder dele se aperfeiçoa exatamente nas nossas fraquezas e que nos sustenta nos dias de tribulação. E se nós começarmos a observar o silêncio de Deus como uma resposta amorosa de um pai que nos espera para ter tempo com a gente, quando Daniel às vezes fala: pai, já posso assistir? Não, agora vem aqui. Pai, agora já posso assistir, eu estou querendo desfrutar dele, vem aqui ficar um pouquinho comigo. Você está crescendo muito rápido. E a gente está ansioso por alguma resposta. E nós temos um Pai que nos ama. O não de Deus é cuidado. A espera de Deus é um ato de amor. E o que nós precisamos aprender e orar para sairmos daqui essa noite com convicção é que precisamos aprender a obedecer antes de pedir o próximo passo. Tem gente que é ansiosa. Deus tem um propósito para a nossa vida? Deus tem um propósito para a sua vida? Deixa eu melhorar essa pergunta, tem? Amém? Você conhece?
A maioria de nós não conhece o propósito todo. Mas a gente gostaria de ter um mapa todo. Senhor, quais são os meus próximos passos? E aí, queridos, hoje, enquanto orava e meditava nessa palavra, uma coisa que saltou ao meu coração foi isso. Precisamos parar de pedir o próximo passo para Deus, quando na verdade existem coisas que só vão acontecer na nossa vida depois que nós dermos o passo da obediência. Deus responde isso aqui: Deus, essa é a urgência, essa é a prioridade aí, Senhor. Sim, não, espera, quando? E na verdade você já sabe o que tem que ser feito. Na verdade o que Deus já te pediu já é claro. Em Gênesis 12, Abraão recebeu com clareza do Senhor: Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, para a terra que eu te mostrarei. Eu não estou te mostrando, mas eu te mostrarei. O que Abraão fez, queridos? Verso de número 4 vai dizer: Abraão partiu Abraão. Talvez você está falando tanto assim: Senhor, me responde. E agora está na hora de você escrever aí no WhatsApp de Deus assim: partiu Júnior, partiu Gil, partiu Carlinhos, partiu como o Senhor lhe ordenara. E Abraão foi tão rápido que ele levou até quem não devia com ele. Tão rápido que ele foi para obedecer, levou Ló. Amada igreja, obedeça o Senhor hoje, confie no Senhor hoje, faça o que Deus mandou agora. O mundo nos treinou para buscar respostas imediatas, mas Deus está nos chamando para viver em confiança com Ele, em um relacionamento de uma vida inteira. Se Deus não te explicou, não é de entendimento que você precisa, é de confiança. Se Deus não te explicou as coisas que vão acontecer, deixa eu falar mais uma vez, não é de entendimento. Ai Deus, o que vai acontecer? Não, é de confiança. Há 2 meses atrás, o pastor Steven Ripp pregou aqui, no culto da tarde, ele falou: os 2 passos na vida de um cristão. Um passo é fé, e depois da fé é o quê? Confiança. Um passo é fé em obediência, e o outro passo é o quê? Confiança. É hora de confiar. E o louvor pode subir aqui, porque eu já quero caminhar para orarmos, fazendo uma pergunta pessoal a cada um nessa noite. Será que tudo o que buscamos, tudo o que desejamos, tudo o que temos levado ao Senhor em oração, estamos em busca de respostas automáticas de Deus? Ou será que nós estamos dispostos a entrar na intimidade do Senhor para conhecer os segredos do seu coração? Deus não trabalha nesse modo resposta automática. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele nem sempre vai nos responder como nós gostaríamos. Não. Mas isso porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele não vê só agora, mas Ele vê o nosso futuro. E o nosso Deus sempre responde como nós precisamos. Se você está em aflição, veio buscar resposta, glória a Deus. O Senhor tem resposta. Você está em um ótimo lugar para alcançar respostas do Senhor. Mas o Senhor está falando a cada um de nós aqui nessa noite: mais do que respostas eu tenho segredos, mais do que respostas eu tenho intimidade, mais do que respostas eu tenho prazer. Eu quero dizer para você: você é meu filho amado, em você eu me alegro. E o Senhor não trabalha com respostas automáticas, porque o Pai sempre sabe o que é melhor para o seu filho, porque Ele sempre responde no tempo certo, porque Ele responde sempre com propósitos eternos. Você está pensando no hoje, no aqui, no agora, e o Senhor não trabalha com imediatismo, não.
tudo pode ficar rápido. O Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. E o maravilhoso de tudo isso é saber que Ele nos dá um acesso único, um acesso pessoal, através do véu que foi rasgado. E o autor de Hebreus deixa isso tão claro para nós quando escreve, no verso 16 do capítulo 4, assim sendo, nos aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você tem alguma necessidade? Apresentar ao Senhor? Você pode se aproximar, com nenhuma timidez, mas com confiança, a fim de receber do seu Pai, do Senhor, do Deus que fez os céus e a terra e que sustenta o céu e a terra, que te fez, que me fez e que sustenta as nossas vidas. Pode se aproximar dele nessa noite, a fim de receber misericórdia e encontrar graça, que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te sustentar no momento da necessidade. Vamos colocar em pé? Você poderia se aproximar do Senhor nessa noite com confiança. Você poderia dizer para o Senhor assim: Senhor, eu gostaria, eu necessito, eu preciso de algumas respostas, mas não mais as automáticas, Senhor, mas eu quero a intimidade do Teu coração, eu quero os segredos do Teu coração, eu quero a Tua presença, Senhor. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Você pode renovar o seu compromisso, a sua aliança de relacionamento, de intimidade, de busca, de entrega, de renúncia, de prazer, de alegria na presença do Senhor essa noite. Pode dizer para o Senhor: ah, Deus, a Ti eu elevo a minha alma, Senhor, em Ti eu confio. Não me deixe confundido, Senhor, e nem que os inimigos internos e externos adquiram vantagem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos que em Ti esperam, os que temem ao Senhor, os que o Senhor revela os segredos do seu coração. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Você poderia dizer: Senhor, me faz saber os Teus caminhos, me guia nas Suas veredas, me ensina, Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Por Ti eu estou esperando todos os dias. E o Senhor marcou esse encontro na casa de oração. O Senhor marcou esse encontro nesse culto de quinta-feira, para que você possa se aproximar do trono da graça e com toda a confiança receber misericórdia e encontrar graça, que vai te ajudar e te fortalecer na hora da necessidade. Ore ao Senhor, enquanto o louvor ministra essa canção, coloque o seu coração diante do Senhor.